Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso terceiro episódio do nosso Plantão Tira Dúvidas. E hoje eu quero compartilhar com você uma pergunta, uma dúvida que chegou da minha aluna lá na nossa comunidade da Anatomia Vivencial, o espaço onde a gente compartilha aprendizado e é o espaço, o ambiente ideal para a gente também tirar as dúvidas. Eu trago para você uma dúvida que surgiu da minha aluna, que é uma instrutora de yoga. Ela trouxe uma dificuldade, um desafio, um caso real, e agora eu quero compartilhar aqui com você. A pergunta dela foi: Germana, eu estou ensinando pausas respiratórias nas aulas, nas minhas aulas de yoga, na execução dos asanas, eu estou usando pausas respiratórias. E eu tenho uma aluna que ela tem muita dificuldade, principalmente na pausa de pulmões vazios. O que fazer? O que é que eu posso fazer? O que é que você pode me ensinar para ajudá-la a conseguir realizar essas pausas? Bom, então vamos lá. A gente sabe que a pausa, também chamada de Kumbhaka, é uma referência super importante, é uma prática super importante nas nossas aulas de yoga. E muitas linhas de yoga trabalham com a Kumbhaka, trabalham com a pausa. E nesse momento, a nossa mente ela fica muito aberta para absorver. A imagem que você pode ter é que ela fica como uma esponja, que absorve a ideação, a intenção, o pensamento que você preencher na sua mente enquanto você está na pausa respiratória. Então, vamos lá. Essa aluna trouxe um caso de uma aluna dela que tem dificuldade em sustentar essa pausa. E no caso dela era uma pausa exalatória. É aquela pausa no final da saída do ar, dos pulmões. Mas antes de responder e antes de compartilhar com vocês o que é que eu falei para ela, eu gostaria de mostrar algumas imagens para fundamentar essa minha resposta, para fazer também um convite para que você faça uma reflexão. Eu quero te dar mais clareza, para você entender a resposta que eu dei para essa aluna. Então, agora eu vou compartilhar com vocês uma imagem das estruturas do nosso corpo que estão ligadas, que estão associadas à respiração. Vamos lá? Bom, então aqui nós temos, eu vou dar uma voltinha com esse nosso esqueleto preenchido por alguns músculos. E aqui nós temos a nossa caixa torácica conectada à nossa coluna dorsal, E também nos chama a atenção aqui a nossa cintura escapular, clavículas e escápulas. Então, essa é a nossa estrutura aqui. Quando eu penso em respiração, eu penso em pulso. É um pulso que expande, tem uma micropausa, exala, tem um esvaziamento e tem uma micropausa ao final da exalação. No caso da nossa aluna, ela falou que o desafio maior era essa pausa ao esvaziar. Então, o que é que a gente pode observar? Vamos observar essa caixa torácica em movimento. Vamos aqui trazer um vídeo para a gente ver esse movimento do ato respiratório. Então, olha o que é que acontece aqui. Esse pulso que eu te falei, expande, uma pequena pausa e a volta, exala. Então, essa é a imagem que nós temos. Eu vou girar um pouquinho essa imagem para você ver que essa caixa torácica, ela é tridimensional. Ela tem frente, costas, lado esquerdo, lado direito, em cima e embaixo. Então, olha o movimento das costelas, Esse gradil costal que se eleva, que é suspenso e que se afasta. E depois ele desce e as costelas se aproximam. Esse movimento é relatado como um movimento em alça de balde, como
como se a gente estivesse elevando uma alça de balde. E aqui uma imagem das nossas costas. Então, observe esse movimento acontecendo. Tem uma expansão desse volume. E agora eu quero te mostrar por esse ângulo aqui. Olha a imagem, o nosso diafragma, o músculo principal da nossa respiração, essa grande cúpula. Eu vou marcar ele aqui e você vai ver esse músculo em azul. Então, olha a imagem do diafragma. Olha os seus pilares aqui na nossa coluna lombar. E ele sobe como uma cúpula, fazendo essa divisão no nosso tronco entre tórax e abdômen. E olha nesse plano o movimento da caixa torácica. Observa como esse pulso gera um movimento. Eu vou retirar aqui o diafragma só para trazer mais clareza aqui, para a gente olhar, investigar, passear pela parte de dentro da nossa caixa torácica. Vou dar um zoom aqui para a gente fazer uma viagem. Quero te convidar por uma viagem agora, dentro da sua caixa torácica. Estamos dentro da nossa caixa torácica. Aproveita enquanto assiste essa imagem e se conecta também com a tua própria respiração, com o movimento da tua caixa torácica. Então, vamos voltando. Então, aqui dentro dessa caixa estão os pulmões. E esse movimento que amplia, dá mais espaço para os nossos pulmões. E é por isso que ele acontece. A nossa inspiração, o momento de encher os pulmões. E o momento de esvaziamento, a exalação, quando o ar sai. Então, a gente vê aí pequenas pausas. O ato respiratório ou a respiração, nós temos aí uma qualidade muito interessante. Ela acontece de forma automática, mas ela também pode parar em qualquer momento que eu queira. Eu posso tornar esse ritmo e esse pulso consciente. E é isso que a gente faz na pausa, é isso que a gente faz na cúmbaca. Intencionalmente eu posso parar, eu posso restringir. O que é que eu informei para minha aluna? Primeiro, a gente precisa garantir que essa caixa torácica esteja com uma boa mobilidade, esteja utilizando todo o seu potencial de movimento, de amplitude, de modelagem, para que a gente possa ter a garantia de que estamos usando todo o seu potencial de movimento. Então, pensar nesse movimento frente, costas, em cima, embaixo, nas laterais, usando de fato essa referência de tridimensionalidade que essa estrutura possui. Então, agora, o que eu quero trazer para você é a imagem e a ideia do que a gente precisa ajudar os nossos alunos. A gente precisa ajudar os nossos alunos a liberarem esses movimentos. E eu não estou falando só de treinar uma respiração, mas eu estou também trazendo uma visão de que nós precisamos explorar movimentos que proporcionem essa abertura, essa liberação, essa modelagem da nossa caixa torácica. Então, essa é a primeira ação, essa é a primeira iniciativa. Ganhar movimento na nossa caixa torácica. E como é que a gente faz isso? Todo o repertório de asanas que nós utilizamos, a maioria deles faz esse convite. Aqui na anatomia vivencial, a gente tem um outro recurso. Nós temos uma série de recursos preparatórios para os asanas, que são os nossos somáticos, as nossas práticas somáticas,
que elas vão diretamente auxiliar nesse resgate de amplitude e de mobilidade da nossa caixa torácica. Então, esse é o primeiro passo. Foi isso que eu respondi para minha aluna. Olha, a gente precisa resgatar a mobilidade dessa caixa torácica. A gente precisa garantir que ela se mova, que ela se torne mais modelável em diferentes direções e que a nossa respiração ganhe espaço. Uma outra coisa que eu respondi para essa aluna é que a gente precisa treinar essa liberação. E uma das coisas que a gente utiliza, os asanas, segundo o repertório, os nossos somáticos, que ela tem acesso a vários somáticos dentro do nosso treinamento, então eu indiquei especificamente alguns que a gente utiliza lá, que são maravilhosos para essa liberação da caixa torácica. E o terceiro passo, um treino progressivo. Então, se minha aluna tem dificuldade em fazer a pausa na exalação, primeiro eu preciso recuperar essa mobilidade da caixa torácica, trabalhar essa mobilidade, essa expansão em diferentes direções, e depois eu preciso progressivamente, passo a passo, treinar com minha aluna essa pausa. Ela não pode ser uma pausa muito longa. A gente precisa dar um estímulo progressivo para esse sistema. Então, o terceiro passo, né, que eu disse para essa aluna é: você precisa trabalhar com a sua aluna um treino progressivo para essas pausas respiratórias, tá? Então, eu muitas vezes, aí eu trago um exemplo para você do Tantra, né, dentro da tradição do Tantra Yoga, nós utilizamos uma pausa de 8 tempos. Geralmente nas posturas, nos asanas que levam o tronco à frente, nós fazemos uma pausa de 8 segundos, ou contando até 8, né, mentalmente, no final da exalação. E nas posturas de extensão, de abertura do tronco, de abertura da caixa torácica, nós fazemos uma pausa inalatória. E aí, o que a gente faz se o aluno, se a aluna, se é praticante, o praticante não consegue ficar 8 tempos? Para a maioria das pessoas, é bem desafiador e chega até a ser angustiante dar essa pausa de 8 tempos. Então, a gente começa com menos. Então, começa com 2, começa com 3 e pode chegar até 4. E vai treinando esse tempo mais curtinho e, claro, paralelo a isso, vai trabalhando a liberação da caixa torácica, a mobilidade da caixa torácica e também aproveitando a execução dos asanas que convidam essa caixa torácica para a mobilidade. Que asanas são esses, em especial? As torções são maravilhosas para liberar essa mobilidade da caixa torácica. As posturas de extensão, onde a gente faz uma abertura, né, desse arco, desse gradil costal. E também, progressivamente, a gente vai liberando, né, no caso da anatomia vivencial, a gente usa os somáticos e, em parceria, a gente vai ampliando esse tempo, tá? Um outro aspecto que eu também respondi para essa aluna e que eu quero compartilhar com você é que a gente pode fazer uso da ideação. O que é a ideação? A ideação é você colocar uma intenção, é você trazer uma imagem, um pensamento, uma sensação de um estado que você quer preencher a sua mente durante a pausa. Como eu te falei, né? Kumbhaka, dentro da tradição do yoga, tem o poder de impregnar nossa mente com algo que nós queiramos, algum pensamento, alguma ideia. Então, o momento da Kumbhaka, o momento da pausa respiratória, é aquele momento que a gente suspende os pensamentos e a gente pode impregnar nossa mente com um pensamento de forma intencional. Então, a gente pode aproveitar e também trazer esse estado para o nosso aluno. E quando ele se ocupa, né, digamos assim, com essa ideação, com essa imagem,
com esse significado daquele momento, quando ele preenche a sua mente com esse significado, ele mergulha muito mais fácil na pausa. Então, muitas vezes, manter a atenção ou o foco da atenção apenas na pausa, isso pode ser mais desafiador para o nosso aluno. Então, que tal se você experimentar, oferecer uma pausa, claro, uma pausa que seja possível e confortável para aquele praticante, para aquela praticante, e nessa pausa você oferecer uma imagem ou um estado mental. Você pode sugerir, né, que naquele momento de pausa é o momento que ele encontra esse silêncio interno. É o momento que sua mente se ocupa de um estado de paz profunda. É o momento que ele está absorvendo toda a energia amorosa do universo. Ou no final de uma exalação, é o momento de esvaziamento, de entrega para a consciência cósmica. Esses são apenas alguns dos exemplos que a gente pode dar. E, claro, precisa fazer sentido para o praticante. Como os nossos alunos são do contexto do yoga, então faz todo sentido a gente trazer essa conexão amorosa, essa ideia de transcendência, porque para aquela pessoa possivelmente vai fazer muito sentido. Então, vamos lá. A resposta que eu dei para minha aluna. Se o seu aluno, se a sua aluna, como a aluna dela, tiver dificuldade nas pausas, pense que você precisa preparar aquela estrutura que trabalha na respiração. Que estruturas são essas? Foram aquelas que eu te mostrei. Conjunto de costelas, externo, coluna dorsal, né? Trabalhar todo esse movimento, todo esse pulso. Amplia, sustenta, esvazia, sustenta. Então, a nossa respiração, ela tem uma frequência de pulsos. Ela acontece através de uma sequência de pulsos. E o mais especial disso tudo é que a gente pode regular esses pulsos. Eu posso mudar a sua frequência, quantos pulsos por minuto. Eu posso manipular ou modelar o tempo de cada pulso, né? Eu posso deixar uma inspiração longa, eu posso deixar uma exalação longa, eu posso dar pequenas pausas entre cada fase, eu posso progressivamente aumentar essas pausas e, por fim, o que eu acabei de trazer para você, também colocar uma ideação. Então, esses 3 passos são fundamentais para ajudar o nosso aluno a entrar em pausa respiratória. Quando a gente pensa em pausa, nós não podemos esquecer que, via de regra, né, nesse momento de pós todo esse contexto, né, todas essas ameaças que nós vivemos com a pandemia, apesar de ainda estarmos, né, vivendo esse ambiente, mas é um outro cenário menos ameaçador, um contexto que nos dá um pouco mais de segurança em relação às contaminações, nós não podemos esquecer que os nossos alunos, as nossas alunas, eles vêm desse cenário, eles vêm desse ambiente de tensão, de ansiedade, de medo, de ameaça, uma ameaça mais básica, ameaça à vida. E a nossa respiração, ela está ali, ó, dialogando com os nossos estados emocionais. Então, muitas vezes, dar essa pausa, prender a respiração, parar de respirar, isso pode não ser tão confortável para muitos alunos. Então, por isso é importante que a gente crie um ambiente seguro, uma ambiência segura, que a gente vá liberando essa caixa torácica, ganhando espaço, né? Descomprimindo, trazendo fluidez. São características tão importantes para a nossa respiração. E não esqueçamos, quando a gente faz isso, a gente está lembrando para a memória do nosso sistema
uma qualidade inata que ele tem. Esse pulso da respiração é algo que é próprio, né, da nossa natureza. Então, a gente quer sim ajudar as pessoas a respirarem mais, a restringirem menos os seus movimentos respiratórios, a conseguirem essa expansão, essa fluidez. E não esqueçamos, a respiração, ela é um fio condutor, ela tem uma linha direta com os nossos estados mentais e emocionais. A nossa respiração pode ser um termômetro dos nossos estados de ansiedade, de medo, de tensão, de insegurança, de raiva. E ela também pode ser um termômetro dos nossos estados de relaxamento, de quietude, de mais tranquilidade mental, de bem-estar, de foco, de relaxamento. Então, ela está ali o tempo todo nos comunicando e também interferindo no nosso estado mental e no nosso estado emocional. Então, a Kumbhaka, a pausa respiratória, ela pode ser uma experiência maravilhosa. Ela é uma experiência maravilhosa e muito potente dentro da nossa prática yoga. Mas a gente precisa contextualizar, a gente precisa entender como aquela prática chega para o meu aluno. Então, se isso traz angústia, se isso traz dificuldade, eu preciso ir lá naquela estrutura, eu preciso ir lá naquele ambiente, lá naquele ser humano, naquele contexto que ele ou que ela vive e ajudar a resgatar a sua mobilidade. Resgatar, encontrar esse estado natural. Não esquece isso, gente, é natural, é fisiológico, esse pulso da nossa respiração. E a partir daí, a partir dessa liberação e desses convites generosos da nossa mobilidade, da caixa torácica, a gente ir trabalhando com esses pulsos e imprimindo aí pequenas pausas, trazendo a ideação para potencializar essa pausa e progressivamente, à medida que eu vou liberando os movimentos, à medida que eu vou resgatando esse pulso, essa fluidez, essa amplitude, eu vou também introduzindo conscientemente, intencionalmente, uma experiência de Kumbhaka, de pausa respiratória. E talvez para alguém pode ser começar contando até uma pequena pausa, 1 segundo. No próximo ciclo, será que dá para eu pausar 2 segundos? Chegar até 4, eu posso ficar com o meu aluno, com a minha aluna, trabalhando uma pausa de 4 tempos por um bom tempo. 2 semanas, 1 mês, talvez no segundo mês, vamos aumentar para 6. No caso, né, eu trago a referência da linha de yoga que eu sigo, que é o Tantra, que via de regra nos asanas a gente usa as pausas em 8 tempos. Então a gente começa pouquinho, vai chegando até 4, fica um tempo em 4, amplia para 6 e depois chega em 8. Então é um estímulo, é um treino, é um diálogo de liberação e de resgate. E o mais importante isso é próprio do nosso sistema. Estamos oferecendo para o nosso sistema um resgate de mobilidade que ele foi feito para isso. Vocês viram na imagem que eu mostrei no início da nossa fala, como tem ali um jogo, uma dança, né? As costelas, esse gradil costal dançando nesse pulso, né? Tem uma fluidez nesse pulso da respiração. A gente só precisa entender como essa dinâmica acontece em cada pessoa, em cada aluno nosso que chega para a nossa aula. E não esquece, essa respiração, ela conta muito da história do nosso aluno. Ela conta muito da sua experiência de vida. Então, a gente pode trabalhar com cada aluno
para que ele resgate essa conexão com esse pulso. Invariavelmente isso vai mudar o estado mental dele, o estado emocional e também, claro, a mobilidade na região da coluna, região cervical, que tem uma influência, que recebe uma influência direta da região dorsal. Muitas vezes a gente encontra alguns praticantes, alguns alunos com tanta rigidez nessa região dorsal e jogam tudo para a cervical. Esse é assunto para um outro tira dúvida, mas só para deixar aqui essa reflexão, que quando a gente ajuda o nosso aluno a liberar a sua caixa torácica, a trabalhar o pulso da sua respiração, não só a gente está transformando estados mentais e emocionais através da respiração, não só a gente está aumentando essa troca gasosa, como também a gente está ganhando mobilidade e funcionalidade para a nossa coluna. Se a gente libera a dorsal, a cervical vai ficar muito feliz. Se a gente libera a dorsal, a lombar vai ficar muito feliz. Lembra naquela imagem que eu te mostrei que os pilares do diafragma ali se fixando na região lombar, nas vértebras lombares? Então, a saúde, né, o conforto da coluna também está diretamente associado à nossa respiração. E para fechar, a gente não pode esquecer que ainda dentro do nosso olhar do caminho do yoga, a gente tem os nossos koshas, as nossas camadas da mente. E uma camada é uma camada feita de prana, pranamaya kosha. E a forma que a gente trabalha, né, esse estímulo, esse ativar, esse energizar essa camada de prana é através também dos pranayamas, que são intervenções que vão atuar diretamente nessas estruturas relacionadas à nossa respiração. Então, quando eu trabalho as pausas, quando eu trabalho os pulsos, quando eu trabalho a mobilidade do meu corpo para torná-lo mais disponível para uma respiração ampla, para uma respiração profunda, para uma respiração energizante, revitalizante, eu também estou indo lá naquela camada mental pranamaya kosha. Eu também estou trazendo essa energia de prana para o meu ser. Então, lembra disso. Se teu aluno tem dificuldade com alguma pausa, tudo bem. Vamos ajudar essa pessoa a liberar esses pulsos, esses ritmos, esses tempos e essas pausas, tá? Tem uma outra coisa que eu queria dizer para você. Não esquece que você pode trazer para o teu aluno a respiração, inclusive como uma âncora para uma prática meditativa. Então, é muito, muito importante que a gente traga essa proximidade, essa relação do nosso aluno com a sua respiração. Então, quanto mais ele se apropriar desse pulso, desse ritmo, desse tempo respiratório, mais apto, mais apta ele ou ela vão estar para usar esse testemunhar da respiração como uma excelente âncora para a prática meditativa. Então, eu espero que essa resposta que eu dei para minha aluna lá na minha comunidade da Anatomia Vivencial e que eu estou compartilhando aqui com você também seja útil, também possa ajudar você na sua prática individual e se você é instrutor, instrutora de yoga, que esse conhecimento também possa ajudar os teus alunos, tá bom? Então, a gente se encontra na nossa próxima edição do Plantão Tira Dúvidas e eu espero que esse conteúdo você possa colocar em prática. Namaskar.